Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em Salmo 127, verso 1, que nos diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu acho que tem certos momentos que a gente tem que se perguntar aonde que está a nossa confiança. Existem certos momentos que a gente tem que sentar e conversar com o Senhor e falar: Senhor, aonde está a minha confiança? Existem certas situações onde a gente passa pelo deserto que a gente precisa parar no meio do caminho e perguntar: Senhor, aonde está a minha confiança? Existem tempos em que a gente tem que ficar em silêncio, mas continuar pensando: Senhor, aonde está a minha confiança? Porque não vai adiantar eu trabalhar, não vai adiantar eu buscar, não vai adiantar eu cumprir os mandamentos se eu não souber aonde está a minha confiança. Eu acho que ter uma casa edificada, ter uma casa construída, envolve muito mais do que um processo humano, do que um jejum, do que uma oração. O jejum, a oração, a palavra, as renúncias, o arrependimento são como um bloco, amasso, concreto. Mas não adianta de nada construir se o Senhor não edificar. Não adianta de nada ter o projeto se não for aprovado por Jesus. Não adianta de nada trabalhar e levantar cedo se o Senhor Jesus não te der paz. Não adianta de nada. Não adianta a cidade ser vigiada se o Senhor Jesus não estiver habitando e não estiver à frente. Então, quando a gente começa a construir a nossa vida espiritual, é muito importante que a gente siga todos os pilares. É muito importante que, antes de tudo, o projeto seja apresentado a Deus. Porque para edificar uma casa não é fácil. Para manter uma casa espiritual não é fácil. Para edificar sua casa em um lugar tão difícil como o deserto, não é fácil. A gente sabe que deserto é um lugar passageiro. É um lugar de provação. O deserto, ele é um lugar onde a gente passa para aprender. É um lugar de paciência, é um lugar de espera, é um lugar onde a confiança ela é colocada à prova. Mas hoje o Senhor diz pra gente que Ele vai edificar a casa nesse deserto. Basta você começar. Às vezes você não vai ter fé. Às vezes você não vai confiar. Às vezes vai te faltar tudo para poder construir a casa. Mas sabe o que o Senhor Jesus faz? Ele constrói a casa. Sabe o que o Senhor Jesus faz? Ele edifica a casa. E só Ele pode fazer isso. A fé não vem de você. A confiança não vem de você nem das suas obras. O arrependimento não vem de você. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Tudo isso é obra do edificador.
Então por isso que não adianta de nada a gente trabalhar se o Senhor Jesus não for à frente. Não adianta de nada você plantar se o Senhor Jesus não ter fincado as suas raízes. Não adianta de nada você passar pelo deserto se o deserto não te fazer acreditar quem é Jesus. E sabe por que o Senhor Jesus às vezes edifica a nossa casa no meio do deserto? Porque o deserto é um lugar improvável, onde não tem água, onde não tem sombra. O deserto só tem vento, só tem calor. O deserto é cansativo. O deserto é causticante. O deserto não tem um começo e nem um fim nos nossos olhos. Mas sabe por que o processo do deserto é importante? Porque é nesse processo que o Senhor Jesus edifica a casa. É nesse processo que vem o arrependimento. É no meio do nada, é estando com sede, é estando com calor, é não sabendo o que você vai dizer, é não sabendo como vai ser o seu amanhã que você começa a pensar. É não sabendo de nada, porque você só tá vendo um monte de areia na sua frente, que você começa a se perguntar: em quem eu tenho confiado? É ouvindo só o barulho do vento e sentindo aquele sol quente sobre a sua cabeça que te faz pensar como eu tenho sede, como eu tenho fome, como eu preciso de uma palavra, como eu preciso de água. É só no meio do calor e no meio da seca, sem sombra, que você começa a desejar ter um esconderijo. É no meio do calor que você começa a se lembrar: Senhor Jesus, aonde tu estás? É no meio da areia que você está na prova. E aí você pensa: até aqui, em quem eu tenho me sustentado? Nem todo o processo está te conduzindo para algo material. Às vezes esse processo que você está passando, ele está ali para te fazer pensar na onde a sua casa está sendo edificada. Por quem a sua casa está sendo edificada? Por quem que a sua casa está sendo construída? Você não é capaz de edificar uma casa sozinho. Imagina como seria fácil você ter tudo pronto e confiar na força do seu próprio braço e comer do fruto que você plantou, que você regou. Mas as coisas de Deus, elas não são como as coisas do mundo. A ordem de Deus é diferente da ordem do mundo. E no jeito de Jesus, você precisa aprender a depender. Você precisa parar para pensar. E tudo que o inimigo não quer é que você pense. É que você tenha a mente de Cristo. É que você, no meio do deserto, ao invés de murmurar e reclamar, comece a pensar. Porque quando você pensa nas coisas espirituais, você começa a ser limpo por dentro. Aí de repente você não sente mais fome, você não sente mais sede, o calor não importa mais. De repente vem uma sombra sobre a sua cabeça. De repente, no meio daquele sol e no meio daquele deserto, você se sente protegido. De repente, a dor dos seus pés não dói mais, como se tivessem sandálias calçadas sobre ele. Quando você começa a pensar e se arrepender,
De repente o tempo vai passando e 40 anos no deserto se parecem com 40 dias. E aquele calor já não faz mais tanto sentido para você. E aí você nem vê mais sentido em reclamar. E de repente você agradece no meio do deserto, porque foi no deserto que você começou a pensar em tudo isso. Foi no processo que você começou a entender essas coisas. Foi no meio dessa batalha que você conseguiu discernimento. Então a parte que mais dói, a parte que mais machuca, a parte que mais bate dentro de você é aonde o Senhor Jesus mais quer habitar. É aonde Ele quer fazer manancial de água. É aonde que você não vai ver o deserto somente como um lugar que você quer passar rápido. Mas você vai conhecer o deserto. Você vai estudar sobre o deserto. Você vai aprender a viver no deserto. Você vai aprender a sobreviver diante do calor, diante da fome, diante da sede. Porque você sabe que nem só de pão vai viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você sabe que nem só de água você vai viver, mas de toda a água viva que vem do céu. Você sabe que o calor não vai te afetar mais, porque você vai estar habitado no esconderijo do Altíssimo. E à noite você não tem medo, porque você descansa na sombra do Onipotente. E Ele é onipotente porque Ele edifica e constrói. Ele é onipotente porque Ele faz no momento e na hora que Ele quer. Ele é onipotente porque Ele se faz presente no meio do deserto. Ele se faz presente quando você tem fome. Ele se faz presente quando você se sente incapaz. Quando você não confia. Quando você não tem fé. É a onipotência do Senhor Jesus que te leva a descansar no esconderijo. É Ele que permite você se sentir assim. Para que você entenda e não se esqueça de que é em vão edificar a sua casa, se o Senhor não a edificar. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.